Hoje eu vou mostrar para vocês um jeito bem simples de fazer um cortador de garrafas de vidro. A gente já mostrou como fazer um no Manual do Mundo, mas aquele lá só cortava vidros muito finos. Várias pessoas escreveram reclamando que não dava para cortar uma garrafa tipo essa aqui, por exemplo. Então hoje a gente vai mostrar um jeito mais poderoso e mais preciso de cortar essas garrafas. Você vai precisar de uns pedaços de madeira, um pedacinho de PVC, alguns parafusos e de um cortadorzinho de vidro desses que você compra por R$10. Ai, Birê, mas você vai ensinar a fazer um cortador de vidro usando um cortador de vidro. Assim é fácil, né? Não, meu caro malinha comentador de internet. Isso aqui é um cortador de vidro plano que serve para pouca coisa. O que eu vou fazer é um cortador de garrafas cilíndricas muito mais complexo. Eu vou começar pegando um cano de PVC de uns 20 centímetros de comprimento, vou fazer 2 furos nele que atravessam o cano. E aí em 2 desses buraquinhos eu vou alargar com uma broca um pouco maior. Na hora de usar essa broca um pouco maior no PVC, é melhor girar a furadeira ao contrário. Eu tô girando ela no sentido anti-horário, porque senão ela pega muito rápido no PVC e aí ele joga o PVC longe. Esse furo maior vai servir para eu conseguir passar o parafuso inteiro e o furo de baixo vai servir para eu prender o cano de PVC na minha tábua, que vai ser a base do cortador. Vai ficar mais ou menos desse jeito assim. O tamanho dessa tábua aqui não tem muita importância, ele tem que ser um pouquinho mais largo do que uma garrafa, um pouquinho mais alto do que uma garrafa. Nesse caso aqui tem uns 15 por 35 centímetros. Agora eu vou marcar o ponto exato em que a garrafa encosta na madeira e fazer um furo ali do lado. Daí eu vou soltar a ponta do meu cortador e vou colocar ela mais ou menos em cima desse risco, porque do lado eu vou colocar um parafuso para prender esse negócio. A ideia é que esse cortador fique bem rente à madeira, mas um pouquinho para cima. Eu coloquei um parafuso para servir mais ou menos de base, mas vou precisar, óbvio, de 2 parafusos para segurar esse negócio aqui. O cortador está absolutamente preso e está mais ou menos 1 milímetro só acima da madeira. Vou pegar as 2 tabuinhas que sobraram, parafusar e fazer uma espécie de L de madeira. Esse L que vai servir de base para eu medir o quanto eu quero cortar da garrafa. Se eu quero fazer, por exemplo, um copo bem rasinho ou um copo bem fundo. Essa madeirinha aqui em L eu posso prender aqui parafusando na outra madeira, que eu acho que é o jeito mais firme de fazer, porque tudo isso aqui tem que estar muito bem firme. Ou eu posso pegar um desses grampos, esses grampos em C, tá em C aí? Ou em G, né, dependendo do ponto de vista, e prender tudo junto numa outra mesa, que é isso que eu vou fazer aqui porque tá mais fácil. A maquininha tá pronta, então eu vou colocar um óculos de proteção para não voar estilhaço de vidro na minha cara, caso isso aqui quebre na hora errada. Também vou colocar uma luva de couro aqui para proteger as minhas mãos, caso essa garrafa quebre na hora errada, e não pode cortar a minha mão. Passar um pouco de querosene onde vai ser o corte, para o corte ficar mais retinho, mais perfeito. E nesse momento eu preciso de bastante firmeza para fazer o corte. Eu não posso deixar a garrafa meio mole, senão a linha vai sair toda torta. Eu também não posso passar 2 vezes o corte no mesmo lugar, porque nunca eu vou conseguir acertar o mesmo lugar 2 vezes. E aí vai ficar estragado o corte. Então eu vou passar só uma vez no mesmo lugar. Então vamos lá, concentração e... Os vidraceiros falam que depois que você faz o risco, você não pode esperar muito para quebrar o vidro, senão vai ficar cada vez mais difícil de quebrar o vidro. Vamos lá para a cozinha. Vou colocar um pouco de água fervendo aqui dentro desse becker, porque ele tem bico e essa minha leiteira não tem. Aí agora eu vou jogar um pouquinho de água quente bem no ponto onde estava o risco. Deixar esquentar bem e eu vou girando a garrafa. Não precisa espalhar muito essa água quente pela garrafa não. E depois eu vou passar um pouquinho de água fria. Mais um pouquinho de água quente. Já ouvi um clique. E mais um pouquinho de água fria. Quebrou no lugar errado, hein? E mais um pouquinho de água quente. Dá pra ver aqui que numa partezinha quebrou onde eu risquei, uma parte quebrou um pouco pra baixo, outra parte quebrou um pouco pra cima. 2 coisas que eu acho que eu fiz errado. Primeiro, que ele não quebrou onde eu risquei muito forte, então eu vou riscar um pouco mais suave. E segundo, que a água fria e a água quente servem para dilatar e contrair o vidro. Isso vai fazer com que o vidro tente se mexer, tente aumentar e diminuir, e aí ele não tem como fazer isso sem rachar. E ele tem que rachar em cima do lugar em que eu risquei. Só que se eu dilatar ou contrair muito, ele vai quebrar em qualquer lugar. Então eu vou tentar colocar um pouco menos de água quente e menos água fria. Bora tentar de novo com essa garrafa, que eu acho que ainda dá para tirar um pedaço dela. Ah, rapaz! Já tem aqui, vai uns 80
85% de sucesso. Teve um pontinho aqui que ficou para baixo e um pouquinho para cima, eu consigo resolver isso aqui na lixa. Último teste para ver se eu aprendi direitinho. Vou testar mais uma técnica aqui, que é usar uma vela para conseguir rachar o vidro depois. Óbvio que eu tenho que limpar o querosene antes, né? Tô achando que se eu não der um choque térmico nisso aqui, que ele tá dilatando, eu tenho que fazer ele contrair de repente para daí ele rachar. Vamos botar lá na água fria. Talvez tenha sido o melhor de todos. Óbvio que a gente não pode usar isso aqui como copo, senão vai cortar a boca. Antes a gente tem que dar um acabamento com lixa. Eu vou tentar aqui lixas de gramaturas diferentes. Gramatura? De granulações diferentes, para ver qual que fica melhor. Granulação, esse número que vem aqui atrás da lixa, ele significa o número de grãos de areia por centímetro quadrado. Então aqui que significa que tem 50 grãos de areia por centímetro quadrado. Aqui em compensação tem 220 grãos de areia por centímetro quadrado. Essa lixa aqui é muito mais fina, os grãozinhos são menores. Se quiser, você conta em casa aí para ver se tá certo. Três coisas que dá para descobrir lixando. Primeiro é que sim, funciona melhor começar com a de 50, depois de 120, depois de 220, porque no começo você tira lá o grosso e depois vai afinando cada vez mais. Segunda coisa é que é muito chato de tirar as montanhas que ficaram se o vidro não foi cortado direito no começo. Então, quanto melhor for feito o corte, melhor vai ser para lixar o vidro. E terceiro é que o acabamento fica muito bom. Você realmente não consegue perceber que um dia isso aqui foi cortado manualmente. Parece muito que o vidro já foi feito lisinho assim. Uma quarta coisa sobre lixar que eu só percebi agora quando a gente fez essa imagem de perto é que eu passei sem querer a lixa aqui na borda do vidro, um pouquinho por dentro também, e riscou bastante. Então se você quiser que sua garrafa fique límpida e clarinha, um pouco diferente dessa aqui, você toma cuidado para não tacar a lixa aqui na borda do vidro. Na borda não, na face do vidro.